Está mesmo a começar o Unitalks, um programa da Novo Tempo, em parceria com a Associação dos Universitários Adventistas, num formato podcast que trará temas atuais, relevantes, principalmente para os jovens que estão em fase académica. Hoje o tema que iremos falar será tolerância. Fique connosco. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Unitalks, um programa podcast onde poderá ouvir alguns temas relevantes e bastante atuais que terão interesse particular para os jovens, aqueles que estão em fase académica. Nós hoje iremos falar sobre um tema também ele bastante atual e pertinente, a tolerância, ou por vezes a falta dela na nossa sociedade. Mais de 1 milhão de pessoas residentes em Portugal refere já ter sido alvo de algum tipo de discriminação, e num mundo cada vez mais plural este tema tem uma enorme relevância e é exatamente sobre ele que vamos conversar já de seguida. Por isso fique por aí e não perca este episódio. Ora, para falarmos sobre este tema da tolerância, nós trouxemos aqui um painel de 3 excelentes convidados especiais, que terão muito a dizer sobre este assunto. Começo por ti, Camila. A Camila tem 23 anos, é natural do Brasil, do estado do Espírito Santo, e a nível académico está a fazer licenciatura em Direito pela Universidade de Lusíada de Lisboa. Contrariando o óbvio, desculpem, não pretende ser advogada, mas sim ingressar na PJ como inspetora. Ela é frequentadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Queluz, e é diretora de Rebentos. Portanto, os Rebentos é um clube de traços escotistas que envolve crianças dos 3 aos 5 anos, e do qual, portanto, a Camila é exatamente diretora. A Camila gosta muito de ler, de viajar e passar tempo de qualidade com as pessoas que mais ama. Camila, obrigado por teres vindo. Viajar é também uma das minhas principais ocupações de eleição. Algum destino em que ainda não tenhas ido e que gostasses muito de ir? Ainda estou a ponderar, mas quero muito ir à Itália. Quero muito ir à Itália. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso por te receber. Ao meu lado tenho a Carmen Maciel, socióloga de formação, trabalhou durante 14 anos consecutivos na academia, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ainda mantém ligação à investigação através da colaboração no projeto VEDEM, e depois corrijo-me se eu estiver a ler isto mal, da Universidade de Gotemburgo. Ingressou no terceiro setor em 2008 na ONGD ADRA Portugal, onde depois de 8 anos como diretora de projetos nacionais assumiu a direção executiva da organização, na qual se mantém até à atualidade. É ainda membro da plataforma portuguesa das ONGD. Gosta muito de viajar também, vejam aqui a coincidência, de ver o mar e fazer piqueniques com a família e amigos. Carmen, também muito bem-vinda e obrigado também por teres aceito o convite. Eu gosto, muito obrigada. Algum destino em que ainda não tenhas ido e que... Sim, eu gostava muito de ir às Maldivas. Maldivas, opa. Era já, não era? Era já. Íamos todos juntos. Íamos juntos. Ok, finalmente à minha frente tenho o Genisvaldo Soares. Tem 24 anos, é natural de São Tomé e Príncipe, licenciado em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra e atualmente é também estudante de mestrado em Informática com especialização em Análise Inteligente de Dados. O Genisvaldo é apaixonado por astronomia, piano, por livros e por escrever poemas. Genisvaldo, bem-vindo também, obrigado por teres vindo. Obrigado. Conheci há pouco tempo este teu hobby, esta tua vocação da poesia. Conta-nos um bocadinho sobre isto. Para ser sincero, é uma coisa que me acompanha desde quando criança, não é? Já escrevo desde os 14 anos e é uma forma também de relaxar e de aprender a tentar tirar aquilo que vai na alma, não é? É por isso que eu gosto de fazer isso e é um prazer também poder partilhar esse gosto com outras pessoas e com o público em geral. Ok. Penso que estamos então em condições de entrar no nosso tema, da tolerância, e citávamos para começar um inquérito que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatística em 2023, o inquérito às condições de vida, origens e trajetórias da população residente e da população residente em Portugal,
com idades entre os 18 aos 74 anos, 1,2 milhões referem ter sido já alvo de discriminação, portanto 16,1%, que é uma fatia considerável da população. O fenómeno da discriminação afeta mais as mulheres do que os homens, assim como os mais jovens, com idades entre os 18 e os 34 anos, e quando questionadas a respeito da percepção relativamente à existência de discriminação em Portugal, verifica-se que quase 5 milhões de pessoas, portanto mais de 60% da população, refere existir situações de discriminação no país. Mais de 1/3 das pessoas já testemunharam situações de discriminação em Portugal. Destas, uma grande parte refere também a cor da pele e o grupo étnico como fatores que estiveram na base dessa mesma discriminação que elas testemunharam. A que se segue também a discriminação com base no território de origem e ainda também a questão da orientação sexual. Começando por ti, Carmen, com base nestes dados que víamos agora do INE, começaríamos por refletir no princípio o que é intolerância racial, quais são as principais causas e impactos que ela traz e como é que ela afeta a sociedade e especificamente como é que ela afeta a comunidade cristã. Muito bem, temos aqui um conjunto complexo de questões, mas vamos então por partes, respondendo à primeira sobre a questão da intolerância racial. No fundo, nós poderíamos dizer que esta é a rejeição, a hostilidade ou a falta de aceitação das pessoas, tendo por base alguns dos critérios que aqui mencionaste, sobretudo a cor da pele. E isto está muitas vezes relacionado com a etnia. E eu uso esta palavra propositadamente, não usei a palavra discriminação racial, porque gostaria de esclarecer que, de um ponto de vista científico, a raça não é um conceito biológico em si. Portanto, está provado que a genética de todos os seres humanos está compartilhada no seu ADN, mais de 99,9%. Portanto, partilhamos o mesmo ADN. Então, eu diria que existe apenas uma raça, uma espécie. O que existe, sim, são diferentes etnias. E a etnia está ligada à questão da nacionalidade, da cultura, portanto, desses traços distintivos. E eu diria, então, que esta intolerância é feita com base nestes aspectos distintivos da etnia. A intolerância racial étnica tem várias causas. Perguntaste aqui quais delas poderiam ser enumeradas. Eu trago apenas duas para partilhar, porque seriam imensas. Ficaríamos aqui, talvez, todo o programa a falar sobre as causas da intolerância, mas eu gostaria de realçar a primeira delas, muito ligada àquilo que foi o nosso histórico de colonização, ligado à escravatura. Portanto, a escravatura e a colonização criaram sistemas de hierarquia social, em que pessoas de diferentes tonalidades de pele se sentiam superiores ou inferiores aos seus pares e, portanto, determinados grupos acabaram por ser discriminados, aqueles que, no fundo, eram tidos como inferiores. E mesmo após o fim da escravatura e do colonialismo, muitas dessas mentalidades persistiram. E, portanto, continua ligado a determinados grupos étnicos algum preconceito sobre inferioridade. E é daqui que nasce muitas vezes esta intolerância e esta discriminação com base na etnia. Por exemplo, nos Estados Unidos, todos nós sabemos que a segregação étnica, que na altura era apelidada de racial, existiu até à década de 1960 e de forma legal. Portanto, era legal fazer a segregação, um espaço para brancos, um espaço para negros, e estava tudo ok, entre aspas, em termos de legalidade. Isto foi uma herança da era colonial que foi perpetuada até muito tarde, 1960. E, no fundo, nós diríamos que estes traços da colonização, da escravatura, deixam um legado muito forte que demora muitas gerações até que possa ser apagado ou minimizado. Um outro aspecto que nós podemos aqui chamar a atenção é a ignorância ou a falta de conhecimento. A falta de conhecimento sobre as diferentes culturas e a história leva a que nós criamos estereótipos e preconceitos relativamente àqueles que são diferentes e àqueles que não têm, portanto, a mesma forma de estar e de ser que nós. O não compreendermos o porquê de determinadas formas de estar afasta-nos uns dos outros. Vou dar aqui o exemplo. Atualmente há muitas senhoras em Lisboa que já usam burca.
E é recorrente ouvir alguns comentários depreciativos sobre este uso da burca destas senhoras. E então aquilo que nós muitas vezes fazemos é achar tolo a forma como a pessoa se mostra, o vestuário, depois desprezamos porque não nos identificamos e acabamos por nos afastar. Este é um exemplo pequenino que acontece com uma peça de vestuário, mas que pode acontecer com outros aspectos identitários de cultura, nacionais, que nos fazem efetivamente desprezar e afastar. E muitas vezes este desprezo e este afastamento está então ligado a esta ignorância e à falta de conhecimento que nós temos dos outros, que nos leva a uma ideia de superioridade. Achar que a forma como eu me visto é mais distinta e mais correta do que a forma que a senhora que está de burca, portanto, usa. E devido à crescente diversidade que nós temos hoje no nosso país, muitas nacionalidades presentes, nós devemos efetivamente buscar conhecer. Eu gostava de fazer aqui alusão porque há um outro antropólogo que em 1976, Edward Hall, sugeriu que a cultura era semelhante a um iceberg. E quando nós olhamos para esta analogia, ele mostra-nos que apenas uma parte do iceberg, 10%, está visível. Portanto, nós vemos a comida, vemos o vestuário, vemos as formas de estar, mas 90% daquilo que são os traços culturais de alguém, nacionais, está submerso. E então, como nós não procuramos conhecer porque é que aquela senhora que veste a burca se veste daquela forma, não procuramos conhecer a sua socialização, como é no seu país que as mulheres... Então há aqui um afastamento e esta noção de olharmos para o iceberg ajuda-nos a perceber que os 10% que nós identificamos não são suficientes para nós compreendermos os traços culturais dos outros e então estamos na ignorância face àquilo que os outros preconizam ou a sua forma de estar. E o que eu gostaria de dizer é que não há certo nem errado. O facto de vestir burca ou de me vestir com uma roupa mais ocidental não está errado nem diferente, nem certo. É diferente. E é aqui que muitas vezes reside a questão. É que nós não conseguimos considerar o diferente e apelidamos de errado e então afastamos. E, portanto, eu diria que esta é também uma das causas que leva à discriminação. Falavas ainda de impactos. Também trago 2 para não ser muito extenso. Um dos impactos que nós vemos de uma forma crescente na nossa sociedade são os discursos de ódio, que no fundo acabam por categorizar e separar as pessoas. E o outro exemplo que trago são os comportamentos que negam a dignidade e os direitos humanos de certas populações. Portanto, este é um impacto muito marcante na vida das pessoas que muitas vezes chegam a contextos que não são os seus e, para além de serem diferentes, ainda sofrem de exclusão e rejeição destes direitos humanos que, no fundo, deveriam ser comuns a todas as pessoas. E eu gostei também de poder pontuar um pouquinho. E lembrando que eu recentemente li um livro que falava um pouco sobre descrevia um pouco a forma como nós lidávamos com tudo ao nosso redor, as emoções, descrevia como as emoções funcionam. Eu, inclusive, posso deixar aqui já a referência ao livro de Daniel Goleman, o Inteligência Emocional. E lá tem um aspecto que eu achei interessante. Lá ele descreve a forma como nós lidamos com as emoções de forma fisiológica, ou seja, muitas vezes nós encontramos, por exemplo, se nós chegarmos num local, numa mesa, por exemplo, como aqui, por exemplo, temos uma tendência de olhar para as pessoas e definir um critério inicial. Vamos caracterizar cada uma das pessoas e estabelecer uma hierarquia. Olha, essa pessoa aqui eu posso confiar, eu devo respeitar esta, devo fugir daquela, devo fazer isso, devo fazer aquilo, com base unicamente com aquilo que nós inicialmente vemos. E muitas vezes nós olhamos para a intolerância como sendo algo que simplesmente provém de algo cultural e sociológico, mas às vezes vem mesmo por causa da nossa natureza. Nós temos uma tendência de querer fugir daquilo que nos causa medo. Sempre que nós encontramos algo que é desconhecido, ficamos com aquela insegurança. Será que isso é bom para mim? E tentamos fugir. E outras pessoas muitas vezes acabam por tentar, em vez de fugir, tentam combater isso, de forma a eliminar essa ameaça
da face da Terra, ou onde a pessoa em si estiver. Daí Então, a importância do conhecimento, de buscar exatamente. conhecer para compreender. Exatamente. E é justamente isso. Porque se nós aprendermos a entender por que eu realmente estou a ter esse tipo de comportamento, por que fez com que eu pudesse começar a olhar para essa pessoa como uma forma depreciativa, por que eu comecei a julgar, por exemplo, um irmão ou alguém que acaba por ter um costume, por exemplo, ao comer. Por exemplo, há pessoas que comem com a mão, e numa mesa, por exemplo, em que nós estamos a comer com garfo e faca, eu olho para aquela pessoa como uma forma depreciativa. Por que eu acho que aquela pessoa em si é menos humana do que eu? O que nos leva a pensar dessa forma? Por isso que é um conjunto de fatores que acaba por culminar nesse aspecto. Diríamos que a socialização tem um papel-chave, não é? Sim, a forma sim. como fomos educados é que nos leva a fazer essa diferença. A história da humanidade tem mostrado que a intolerância racial ou étnica tem sido uma constante em diversas sociedades, inclusive em contextos religiosos. Camila, que exemplos de fatores históricos e culturais é que poderíamos evidenciar para perceber como é que estes influenciam a forma como a intolerância se manifesta até aos dias de hoje? Está muito relacionado com o que a Carmen e o Genisvaldo estiveram a falar. Nós, no nosso dia-a-dia, não conseguimos perceber porque, de facto, está tão enraizado no nosso ser que, de facto, não paramos para pensar e analisar que nós conseguimos ver a partir da história mesmo de Portugal que o fator de colonização e até mesmo em relação à escravidão no país até hoje repercutem consequências diretas na forma em que nós nos relacionamos com os outros e até encaramos as diferenças dos outros. E a verdade é que isso acaba por moldar as nossas atitudes. Nós olhamos o que é diferente com base naquilo que nós estamos acostumados a ler e que aprendemos no passado e não nos damos a oportunidade de conhecer, foi o que a Carmen disse, o conhecimento, a oportunidade de pararmos para pensar. Ele é diferente, sim, é diferente, mas é diferente porquê? E ter aquela curiosidade não no sentido de menosprezar ou até sermos intolerantes com a pessoa, mas no sentido de percebermos e esquecermos o passado e focarmos que somos todos iguais. E há um versículo que eu gosto bastante em Gálatas 3:28 que faz mesmo referência a isso. Nós descendemos e somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. E é um pensamento e uma atitude que nós devemos ter presente no nosso dia-a-dia. Acho que é todo o contexto que influencia, são todas as causas que influenciam hoje em dia. Se me permites, Bruno, gostaria de acrescentar, portanto, aqui, para além daquilo que foi aqui dito, que... E vou voltar à forma como fomos socializados. Sou socióloga, sim, peço desculpa, mas volto muito aqui. Se nós olharmos para os nossos currículos escolares e a forma como nós crescemos, nós percebemos que fomos criados num discurso muito eurocêntrico, em que a presença de outros grupos culturais quase que foi apagada da história. E, portanto, esta visão eurocêntrica, com muita repercussão naquilo que é a nossa cultura e a nossa educação, tem um papel fundamental. Eu gostaria de partilhar convosco aqui uma obra, chama-se Lisboa Multicultural, e esta obra vai, no fundo, falar como é que a presença... É interessante, se calhar vocês não têm ideia, mas desde 1445 que existe presença africana, por exemplo, em Lisboa, muito ligado ao sistema de escravatura e de ligação às ex-colónias, e a nossa história não é contada com base nessa presença africana em Lisboa. Então é muito interessante que nós precisamos de buscar este discurso eurocêntrico, muito virado para aquilo que é a história branca, para podermos desmontar e perceber que, no fundo, nós somos um povo que já há muito tempo contacta com a diversidade étnica, cultural, social, e que isso faz parte do nosso crescimento enquanto sociedade. Portanto, eu diria que este é também um fator que nós temos que olhar e desmontar para que possamos viver em sociedades mais tolerantes. Sim, sim. E pegando um pouquinho também o gancho do que a Carmen disse, o fato de nós termos crescido e a história em si acaba por ser transmitida de geração em geração, transmite a ideia de que nós acabamos por
viver uma sociedade em que nós absorvemos aquilo que a sociedade anterior pensava e os seus ensinamentos e pensamentos. Então, o que acontece muitas vezes, por exemplo, um exemplo prático. Eu lido muitas vezes, como podem ver, a minha tonalidade é um pouco mais escura, e as pessoas muitas vezes acabam por ter um certo receio em falar sobre o tom da pele, sobre o ser negro ou ser preto. Uns usam o termo preto, usam o termo negro, uns usam, por exemplo, o termo branco para referir as pessoas de tonalidade mais clareada. E às vezes usar esses termos acaba por ser difícil para certas pessoas. Por quê? Justamente por causa de toda essa herança histórica que nós já temos. E isso fez com que a tonalidade da pele acabasse por ser associada, por exemplo, quando alguém é mais escuro, acaba por ser associado já à ideia de que escravo, alguém que não tem estudo, alguém que acabou por ter uma vida mais com menos privilégios. E a tonalidade mais clara acaba por ser associada a pessoas com mais status. E aquilo que é a herança que aconteceu no passado. E hoje as pessoas, assim que ouvem a palavra negro, já pensam logo naquilo que a história em si acabou por escrever no passado. Então hoje as pessoas acabam por não ser tolerantes à palavra que acaba por ser um adjetivo que caracteriza, por exemplo. Às vezes eu fico num local em que as pessoas querem me chamar, por exemplo, e elas não sabem meu nome, não tem nenhuma forma de me chamar de forma direta, e a única forma que eles sabem que poderá ser uma distinção é olha, aquele negro ali. É uma forma de distinção. Assim como poderia usar uma cor da roupa, por exemplo, aquele que está usando uma roupa azul, por exemplo. E as pessoas, às vezes, olham para isso e, para mim, por exemplo, não faz nenhuma diferença. Mas há pessoas que já olham para isso e dizem que está a ser vítima de racismo, por exemplo. Sim. Então, é uma questão que o fato da história em si acabar por ter causado essas sequelas, esses traumas nas pessoas, as pessoas não querem ser associadas a esses termos e fogem porque têm vergonha ou têm medo de voltar a vivenciar essas coisas todas. É verdade, porque acaba que as pessoas acabam por se sentir muito ofendidas por estarem associadas a um nível inferior aos outros, por coisas que aconteceram no passado e até hoje, como continua a ser tão evidente na nossa sociedade, acaba por não ser trabalhado e continua a sofrer o impacto que sofre. Eu tenho uma experiência prática sobre isto que estamos aqui a falar. Na organização onde trabalho, que referiste há pouco, a ADRA Portugal, nós temos uns ateliês de férias para crianças onde trabalhamos a questão da diversidade cultural, a valorização das migrações, etc. E houve uma altura em que, na dinâmica da apresentação das crianças, eu coloquei umas fotografias de crianças com várias tonalidades de pele, portanto, muito diversas, e pedi às crianças que escolhessem uma fotografia para se poderem apresentar, dizendo eu identifico-me com... Pronto. E era muito engraçado ver que a maior parte das crianças africanas que estavam de pele mais escura, que estavam representadas, foram automaticamente consideradas africanas. E depois eu perguntei à criança, mas não te passa pela cabeça que esse menino é português? E a criança pensou, português, com esta cor? Sim, esta criança nasceu em Portugal. Portanto, mais uma vez, nós vemos que esta questão da raça, o tom da pele, é uma construção social. Não tem a ver com o sítio onde nós nascemos, porque as pessoas de diferentes cores podem nascer no mesmo território. E então temos que desconstruir isto, esta questão de pensar que o tom da pele ou outra característica nos faz mais ou menos pertencer a uma nacionalidade, a uma etnia, ou quer que seja. Portanto, é muito interessante ver como tudo isto é uma construção social que vem muitas vezes naquilo que nós aprendemos e na forma como fomos educados, tanto na família como na escola. Sim. Sim, eu estava a ouvir o Genisvaldo e estava exatamente a pensar como às vezes pode ser um tanto ou quanto constrangedor, não é? Nos referirmos a alguém pela cor da pele, exatamente por esta conotação negativa que muitas vezes existe, não é? De determinada cor com este tal passado histórico que vocês estavam a falar e que de facto conotamos normalmente com algo negativo e por isso temos algum receio, algum pudor em referir-nos àquela cor, o tal negro ou preto, não é? Que nós temos alguma dificuldade
em sair, então às vezes acabamos por optar por de cor mais escura ou, né? Pessoa de cor. Exatamente, pessoa de cor. Mas de cor somos todos, não é? Pois, É isso. Somos todos castanhos de tonalidades diferentes. Exatamente. Eu recentemente estive em São Tomé, na tua terra, e estava num contexto onde eu era a única pessoa com a tonalidade de pele mais clara. Então eu estava a sentir-me ao contrário, não é? E a dada altura uma criança, nós estávamos numa escola a fazer motorização de um projeto, e uma criança que não sabia o meu nome, exatamente ela foi buscar a característica que conseguia, e então ela queria chamar-me e eu só ouço Branca! Portanto, foi a maneira inocente, Claro. sem qualquer intenção de ferir, malícia daquela criança. Portanto, é um traço identificador, e se nós olhássemos apenas assim, como traço identificador, em que nós conseguimos falar sem o preconceito, sem a carga negativa, tudo seria mais fácil. Claro. Exatamente. Seria completamente diferente. Nós estamos a falar sobre tolerância e estamos a ter aqui uma conversa extremamente interessante aqui a respeito de alguns conceitos de coisas históricas já do passado, e vamos continuar a conversa, mas para já vamos fazer um curto intervalo. Nós voltamos já. TV Novo Tempo, o canal da educação, o canal da esperança. Sejam muito bem-vindos a mais uma parte do nosso programa Unitalks. Hoje estamos a falar sobre tolerância e hoje temos aqui um material especial para vos poder indicar, a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Este é um material interessantíssimo da Novo Tempo, que você poderá ter gratuitamente consigo na sua posse, através do número 933 93 92 91, 933 93 92 91. Mandando uma mensagem, poderemos enviar-lhe este material gratuitamente. Mente Feliz é uma revista que fala exatamente a respeito de uma saúde mental equilibrada, da cura para a ansiedade, como podermos lidar com esta doença do século, como ter paz em meio de tantos problemas, tanto caos. E depressão não é frescura, é outro dos temas desta revista, a tristeza, que sente, quem sabe, pode ser uma doença profunda e pode ser algo que realmente precise de algum tratamento específico. Mente Feliz é o material que lhe queremos disponibilizar. Portanto, se tiver interesse neste material, contacte-nos 933 93 92 91 e nós teremos todo o gosto em enviar-lhe este material de forma gratuita para a sua casa. Eu estou aqui em conversa com a Carmen, com a Camila e com o Genisvaldo, também conhecido como Geni, e que é mais fácil de podermos então chamar Geni. Nós poderíamos dizer que muitas vezes a intolerância racial está associada ou está frequentemente na raiz da discriminação racial. E quando uma sociedade não combate essa intolerância, ela cria um ambiente onde essa discriminação se torna sistemática e se torna até mesmo institucionalizada. Ou seja, a discriminação é a expressão prática da intolerância racial no dia a dia. E nós poderíamos esperar que, com o efeito que a globalização tem, não é? De podermos facilmente viajar para outros locais e de outras pessoas, não é? De outros contextos culturais e geográficos, de poderem vir também, como está a acontecer de resto um pouco por todo o mundo e particularmente aqui em Portugal, quer seja para trabalhar, quer seja para turistar, não é? Com estes fluxos migratórios cada vez maior, poderia haver uma tendência ou uma expectativa de que as diversas formas de discriminação em relação a pessoas de outra etnia ou nacionalidade já não existissem num cenário ideal, ou que pelo menos tivessem uma expressão muito menor. Mas parece que o que está a acontecer não é bem isso, e talvez seja exatamente o contrário, e eu pergunto quais são as razões para esse fenómeno, porque é que isso está a acontecer e que formas é que existem de poder combater isso. Sim. Essa é uma questão bem pertinente, até porque eu mesmo no meu dia a dia acabo por vivenciar isso e muito. Eu, pessoalmente, acabo por também ser vítima disso. Por quê? Porque num cenário ideal, o que é que deveria acontecer? As pessoas deveriam ir se misturando, digamos assim. Porque quando nós acabamos por sair de um local, de um país ou de uma cultura diferente e chegamos num lugar onde as coisas são diferentes, a forma de pensar é diferente, os hábitos, os costumes e a forma de viver em si acaba por ser diferente, a tendência deveria ser, primeiramente, tentar entender como é que é o meu lugar de destino,
como é que as pessoas acabam por agir naquele local e também tentar não só aprender como é que funciona o sistema onde eu vivo agora, como também tentar transmitir também a forma como eu penso, a forma como eu vivo, para que as pessoas não acabem por olhar para mim com um olhar de desprezo, porque as pessoas, como foi dito anteriormente, têm a tendência de olhar com desprezo ou com medo para algo que eles não conhecem. Que é diferente. Exatamente. E quando nós chegamos e agimos simplesmente na nossa forma natural, sem transmitir o porquê de nós agirmos dessa forma, as pessoas acabam por nos separar porque elas não nos conhecem. E uma coisa que acaba por piorar, digamos assim, essa situação é que, por exemplo, eu tenho a maior parte dos meus melhores amigos, as pessoas com quem eu mais lido, acabam por ser pessoas da minha faixa etária, também estudantes, e do mesmo ciclo, que provém na maior parte da mesma origem que eu. Então, o que isso acaba por criar? Acaba por fazer com que nós, em vez de nos misturarmos e acabamos por ficarmos mais familiarizados com as pessoas ao nosso redor, nós criamos um grupo, uma elite, um bloco, que acaba por ficar muito coeso e resistente a qualquer mudança exterior. Então, qualquer pessoa que venha de fora não consegue entrar, e qualquer pessoa que esteja dentro tem medo, não se sente tão confortável que já não quer sair. Então, em vez de nós criarmos uma sociedade em que as pessoas acabam por ser, digamos assim, familiarizadas, amigas umas das outras, criamos um conjunto de elites que acabam por não se misturarem, em que uma elite acaba muitas vezes por combater a outra. Porque as diferenças, quando acabam por ser muito acentuadas, criam sempre conflitos. E é justamente essa uma das grandes causas. Se nós acabássemos por, em vez de, quando nós emigramos ou quando mudamos de um lugar para outro, vir com um pensamento já de que eu tenho que estar aberto a mudanças, a mudar um pouquinho a minha forma de pensar e aceitar novas possibilidades, mas não perder em si a minha identidade, mas acabar por criar essa partilha de conhecimento, partilha de experiências, de culturas. Só assim é que nós vamos conseguir ter uma sociedade realmente coesa e sem discriminação como nós vemos atualmente. Eu acho bastante interessante aquilo que o Eugénio traz aqui para a mesa, porque muitas vezes a criação destas bolhas étnicas, para além do medo, cria alguma instabilidade na sociedade de acolhimento, em que as pessoas sentem quase como uma resistência e dizem não se integram, ou seja, não fazem parte de... E então essas bolhas continuam a persistir e depois há uma espécie de ameaça. Seja, por exemplo, no mercado de trabalho, em que as pessoas dizem os brasileiros vêm e ficam com todos os trabalhos na área X, na área cultural, os africanos vêm e trazem os crioulos e afetam... Portanto, há assim uma espécie de sentido de ameaça à identidade nacional que leva as pessoas a depois quererem rejeitar. E, efetivamente, essa integração misturada era, de facto, o ideal. Porque, infelizmente, a globalização traz o intercâmbio cultural, eu sei que eles estão cá, mas não reduz as desigualdades. E, portanto, ao não reduzir as desigualdades, perpetuam-se as dificuldades que algumas minorias têm de se poderem integrar no país. Portanto, acho bastante interessante este exemplo que trouxeste aqui para a mesa, porque é importante nos dias de hoje nós podermos refletir a forma como a sociedade de acolhimento está ou não a integrar as pessoas e a forma como as pessoas que vêm, que acho que isso é bastante interessante, tencionam ou não também integrar-se até que ponto na comunidade onde estão inseridas. Bastante interessante. Em relação, Carmen, ao que estás a dizer, há até mesmo uma grande preocupação. Eu trouxe aqui que, por conta, por exemplo, ao relatório da Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância, e há uma grande preocupação no caso da exclusão social desses imigrantes, porque nós, eu posso dizer com propriedade, sendo brasileira, mudamos de país e estamos à espera de sermos acolhidos e termos a oportunidade de conhecer outra cultura e de estarmos incluídos, e por vezes isso não acontece e muitas das vezes acabamos por ser excluídos, tanto em ambiente escolar, tanto em ambiente universitário, mas também até mesmo no mercado de trabalho. E isso é algo a ser dito, é algo a pensarmos que
que maneiras nós podemos mudar, a começar primeiramente em nós, porque também isso é outro ponto. Nós estamos sempre à espera que o outro faça diferente e que as outras pessoas começam a agir diferente, mas a verdade é que eu, Camila, devo começar a mudança em mim, na minha forma de pensar, e para que assim as pessoas possam ver e a partir daí ser algo que as pessoas também comecem a falar e a pensar sobre. Sim. Os meios de comunicação social têm um papel muito importante neste aspecto. Era o que eu ia perguntar agora. Portanto, formas concretas, já falámos aqui assim, um pouco por alto, não é? Portanto, de combater isto, mas assim, formas mais concretas e ias dizer, portanto, em relação aos meios de comunicação. Sim, eu estava aqui a pensar um bocadinho, se nós olharmos para trás e tentarmos ver quem são os apresentadores da televisão em Portugal, quem são as pessoas que estão na rádio, quem são os nossos políticos, nós encontramos aqui uma população muito homogénea, portanto não vemos esta diversidade refletida. Em 2005, quando estava ainda a trabalhar na universidade, eu tive a oportunidade de visitar, em contexto de um congresso sobre migrações, várias instituições no Canadá, e em 2005, e eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas de minorias étnicas que assumiam cargos de topo na comunicação, na política, em vários aspectos. Aquilo foi um exemplo tremendo para mim, ao pensar no meu país, quão difícil é, por exemplo, locutores com a pele mais escura, onde é que nós os vemos? Na RTP África, não vemos na RTP no canal genérico. E, portanto, pensarmos em todos estes domínios ajudar-nos-ia a desmontar e a perceber que todas as pessoas podem ter um lugar, seja em que esfera da sociedade nós estivermos a tratar. Sim, nos últimos anos Portugal tem, como já comentávamos aqui há pouco, recebido um número crescente de migrantes provenientes de várias partes do mundo, especialmente Brasil, dos PALOP, Índia, Nepal, Bangladesh, e de acordo com dados do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de imigrantes ilegais atingiu níveis recorde em 2023, com aumento significativo de cidadãos de origem africana e sul-americana. E a falta de capacidade do Estado português em dar resposta a um fluxo migratório que tem crescido muito, parece que de certa forma tem agudizado exatamente o tema que estamos aqui a trazer, não é? Tem agudizado a intolerância e a discriminação. Carmen, já falavas aí de uma estratégia interessante, não é? Portanto, a questão da comunicação social, portanto, da presença, não é? Nos meios de comunicação social, na presença também nos meios políticos, não é? Que outras estratégias poderiam ser pensadas exatamente para enfrentarmos esta questão de uma forma mais humana, mais eficaz, de forma a que a sociedade, a portuguesa, no caso, aquela em que estamos, pudesse oferecer melhores condições de vida e fazer com que a população portuguesa não se sentisse, de certa forma, ameaçada com esta crescente presença de migrantes. Se me deixares recuar um bocadinho, Bruno, eu posso dizer-te que Portugal já foi reconhecido pelas políticas públicas que tinha de imigração. Nos anos 80, a partir dos anos 80, Portugal recebeu também um fluxo migratório elevadíssimo e a nível político houve uma preocupação muito grande e foi criado em 1996 aquilo que se chamava o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, e portanto era uma comissão, entre aspas, que se preocupava com a recepção, a integração e as oportunidades dos imigrantes, de tal forma que a nível internacional foram reconhecidos alguns prémios e Portugal foi visto como um país tolerante e um país acolhedor. Acontece que, como tu dizias e há pouco, isto está muito ligado com as estruturas e aquilo que o país consegue oferecer. Então Portugal, a determinada altura, esteve bastante aberto e não teve a capacidade de perceber que não tinha estruturas para este fluxo migratório que nós recebemos em 2023. E é aqui, quando começam a falhar as estruturas da saúde, da habitação, do emprego, em que as coisas começam a sentir-se ameaçadas. E é importante que o país possa voltar, e eu sei que se está a fazer este esforço, voltar a olhar para um conjunto de políticas públicas que permitam às pessoas ter os mesmos acessos que os nacionais, para que não exista na realidade aqui um conflito. Então eu começaria por dizer que é muito importante o apoio na regularização dos imigrantes e dos refugiados que já cá estão, e encontrar agora um equilíbrio muito grande
fazendo uma triagem para aqueles que vão entrar, porque neste momento, como o país está, é preciso dizer sim, nós gostaríamos de receber, mas não temos mais capacidade. E às vezes o país não tem tido esta noção e foi abrir portas abertas e agora, infelizmente, a dignidade humana é rejeitada a muitas pessoas quando vemos imigrantes chegarem e dormirem, por exemplo, debaixo da ponte dos comboios na Expo. Isto é gritante, triste, desumano. Então o país tem que encontrar este equilíbrio entre as suas estruturas e a capacidade de recepção. E, como eu dizia, a regularização dos que já cá estão, porque isso é muito importante. Também a promoção de programas de inclusão social e de empregabilidade, como falava aqui a Camila há pouco, ninguém consegue viver do ar e é muito importante que as pessoas possam ter estas oportunidades. Também promoção da interculturalidade e combate a todas as formas de discriminação. E aqui as organizações, como aquela em que trabalho, têm um papel fundamental, porque tem uma área de trabalho que nós chamamos de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, e trabalhamos muito nas escolas e fazemos aqueles ateliês que há pouco citei, em que nós trabalhamos estas dimensões e ajudamos as crianças, porque o caráter está a formar-se, a perceber desde cedo que a diferença não é algo errado, não é algo que nós devemos desvalorizar e, portanto, estes programas de interculturalidade, de valorização do outro, são realmente também muito importantes e a escola tem um papel fundamental. Também podemos fazer atividades em que nós podemos incluir as pessoas em ações de voluntariado e integramos as pessoas, é um exemplo prático que trago, integramos as pessoas para que possam sentir-se parte de um todo. E depois há o esclarecimento público. Aqui, por exemplo, os jornais e seja na forma escrita, seja na forma televisiva, tem um papel muito importante, mostrando como é que o impacto da imigração, qual é o impacto da imigração no nosso país. Por exemplo, recentemente saiu uma notícia em que o chavão era: imigrantes fazem a economia de Portugal crescer o dobro da União Europeia em 2024. Uma notícia do Público, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística, que vêm revelar que o produto interno bruto português cresceu 1,9% em 2024, o dobro do que foi observado na União Europeia, graças à presença dos imigrantes. E, portanto, às vezes nós não temos noção das oportunidades e dos benefícios que as comunidades imigrantes trazem à sociedade, só olhamos para o lado negativo. Então, eu diria que esta é também o esclarecimento público, uma forma de combater a intolerância e a discriminação. Sem dúvida. Enquanto falavas, desculpa, Jenny, enquanto falavas eu estava a pensar exatamente sobre a importância máxima da questão da regularização e da questão, e falando na questão dos programas de empregabilidade, porque o não acontecer isto provoca que muitas das vezes alguns migrantes que vêm trabalham em condições que são precárias, não é? E que roçam mesmo aquilo que é desumano, exatamente porque enfim, não estão regularizados e, portanto, não têm sequer como se queixar ou como expor a sua situação, porque estão ali numa situação de grande desvantagem, não é? E isso, enfim, traz uma indignidade às pessoas tremenda, não é? Pessoas essas que já estão a enfrentar uma situação difícil por terem que mudar de seu local de origem, não é? E que muitas das vezes o fazem em busca de facto melhores condições de vida para poderem de facto dar uma melhor qualidade de vida à sua família, a si mesmos, e depois o que encontram é de facto exatamente o oposto. Isso é triste. Ias dizer, Jenny, desculpa. Sim. Também reforçar um pouquinho aquilo que a Camila também acabou de dizer, Carmen, desculpa, acabou de dizer há pouco, que uma das coisas que acaba por acentuar ainda mais, digamos, essa desigualdade social, porque é uma questão que acaba por acontecer mesmo, não é? Acaba por acontecer uma desigualdade social, justamente porque as pessoas, quando vêm, muitas vezes no seu país de origem, eram médicos, já conheço pessoas, inclusive, que eram médicos e médicas formadas, que já atuavam no seu país há anos. Chegaram aqui só porque não tinham o diploma, não era válido, não é conhecido. Tiveram que trabalhar na limpeza. Então, isso faz com que as pessoas acabem por ter que começar literalmente do zero. E isso faz com que
por mais que elas tentem, elas não conseguem estar num patamar que se equivala ao patamar dos nativos, das pessoas, por exemplo, ao nível Portugal, por exemplo, dos portugueses. Porque por mais que eu tenha conhecimento, eu tenha sido formado, por exemplo, em medicina, em engenharia, uma outra área qualquer, eu não posso exercer essa função aqui. E eu vivo, literalmente, na construção civil, como pedreiro, como em profissões que limitam, de certa forma, o meu crescimento social, profissional, e faz com que as pessoas, sempre que olhem para mim, acabem por, querendo ou não, olhar como alguém de nível inferior. Então, esse esforço acaba por ser sempre vai aumentando sempre e sempre e sempre. Então, enquanto nós não também facilitamos essa questão também do reconhecimento dos diplomas. Exatamente, é uma questão que dificulta muito. E não só, também tem aspectos como, por exemplo, o conhecimento em si. Eu sou de um país que literalmente 99% da população mundial não conhece. Não faz a mínima ideia que existe. Apesar de ser um país lindíssimo. Pois é. E quando as pessoas muitas vezes olham para o desconhecido, elas acabam por ficar com aquela questão: quem é você? O que você faz? E acabam por muitas vezes associar aquilo que elas não conhecem a algo que elas conhecem. Muitas vezes as pessoas pensam: pronto, você é de um país africano, então pensam logo. Pensam em tudo aquilo que é a África e associam logo à imagem de África. E não só. E nós, quando chegamos aqui, muitas vezes, nós não conhecemos a cultura de Portugal. E o que as pessoas fazem muitas vezes para nos ensinar? Muitas vezes não conhecemos e não vamos à busca e permanecemos na ignorância. Então, chegamos aqui, por exemplo, não sabemos o que é 25 de Abril, não sabemos o que como é que é a geografia em termos de cultura, por exemplo, que na região norte tem um sotaque diferente da região sul, das ilhas também, que tem um sotaque que acaba por diferenciar. Então, são questões que são importantes, porque se nós não percebemos, não conhecemos o país em que nós estamos, nós nunca vamos nos integrar completamente. E deveria, pelo menos, haver uma forma de... Existe nas escolas, não é? A história e geografia de Portugal e coisa do gênero. Mas para nós que chegamos aqui, nós não conhecemos. Não há nada desse gênero. Poderia pelo menos haver programas voltados para pessoas que acabam por chegar neste país, para que elas possam literalmente aprender do zero a entender como é que os portugueses são, a história de Portugal, e saber lidar e a interagir para que elas possam conseguir lidar de forma mais natural e com menos conflito possível. E dando continuidade ao que o Eugênio está a dizer sobre o facilitar no que diz respeito ao âmbito profissional dessas pessoas, pronto, ao diploma, eu passei por uma situação em relação à legalização. O processo de legalização para estar legal atualmente em Portugal é um processo muito burocrático e tem sido assim desde sempre. Eu posso dizer com propriedade e com base na minha experiência, a primeira vez que eu vim para Portugal eu tinha 7 anos, foi sensivelmente em 2008, e vim com os meus pais e com o meu irmão mais velho na altura. E a situação era tão grave e era tão difícil que na altura, eu lembro perfeitamente, que apenas os meus pais, eles tinham documento, ou seja, apenas os meus pais, eles estavam legais no território, porque não havia condições deles sequer ponderarem em estarem a iniciar um processo de legalização para mim e para o meu irmão, quer seja por dificuldades de entrega de documentos, quer seja até mesmo pelo valor, e eu acredito que isso ainda continua a ser um problema. A dificultação que nós damos a pessoas que estão a chegar agora, ou seja, precisam de determinado tempo, precisam de determinado documento, ou seja, ao invés de tentarmos facilitar, dificultamos mais ainda. Já é um processo difícil começar do zero em um país, quanto mais quando queremos fazer parte e estarmos de acordo com a lei e de acordo com aquilo que é certo nesse país, mas enfrentamos dificuldades e o processo é cada vez mais burocrático. Mas é interessante que não deixa de ser um contrassenso, porque apesar de existirem essas diferenças, depois o país, nestes anos, permitia o acesso à escola, o acesso à saúde. Portanto, era um contrassenso, exato, não é? Exato. E estamos então aqui a lidar com esta questão de ser necessário afinar as políticas públicas para que estas barreiras possam ser desconstruídas e depois corresponder. Lá está, todas as crianças entravam na escola, toda a gente tinha acesso à saúde e acabámos por chegar à bancarrota
bancarrota do sistema porque o país não deu conta É isso. Portanto, houve aqui um contrassenso nesta chegada e na recepção. Sim, eu estava a ouvir o Gênio e estava a achar muito interessante este ponto de vista dele, porque focava, portanto, já focámos bastante na questão da integração, ou seja, de quem recebe, e o Gênio estava a falar muito concretamente a respeito de quem vai ser integrado, não é? Ou seja, no fundo, de precisar de haver um esforço consciente de ambas as partes, não é? Sim, Portanto, tanto de quem recebe, mas como também de quem está a entrar, não é? De poder, de facto, fazer um esforço para se incluir, para conhecer, para perceber qual é a identidade daquelas pessoas, daquela cultura, daquele novo país para onde está. Eu achei isso muito interessante. Temos que avançar e, portanto, falando aqui a respeito de locais onde existe, de facto, situações de discriminação, um deles que nós podemos apontar e que tem toda a pertinência para este painel poder abordar é a escola, ou as instituições de ensino e de formação. Segundo dados do INED, do mesmo estudo que falávamos no princípio, isto corresponde a cerca de 34% dos casos. Portanto, cerca de 34% dos casos de discriminação aconteceram em escolas, portanto, em instituições de ensino e formação. Camila, qual é a diferença que um jovem universitário e um jovem universitário cristão, adventista, pode fazer num contexto destes? Esta pergunta é muito interessante porque nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Ao recebermos uma pessoa nova, há sempre o intuito de exclusão, o intuito de é diferente, chegou agora, não sabe como é que funciona a faculdade, não sabe como é que são as aulas. Pronto, deixa-o estar, ele desenrasca-se sozinho. E o que nós conseguimos perceber é que um jovem adventista, nós conseguimos fazer a diferença. E não começar a fazer a diferença no intuito de pregar e já começar naquele intuito de evangelizar a pessoa, mas o ser amigo, o estar presente, o oferecer ajuda fala muito mais alto. A nossa fé ela não pode estar baseada apenas em teorias, em sermões elaborados e palavras muito bonitas, mas sim em ações de amor. E eu acho que isso faz a total diferença. Nós conseguimos fazer a diferença, tanto em uma sala, tanto na universidade em si, a partir das nossas ações. E as pessoas vão ver a diferença e vão se perguntar: então, mas porquê é que aquela pessoa foi tão boa comigo, sendo que eu cheguei agora e todos me tratam de forma diferente, de forma que eu não pertenço aqui, mas esta pessoa consegue me abraçar, consegue ser amiga e consegue estar comigo todos os dias. E é interessante porque eu passei uma situação na altura em que estava no Brasil, no colégio adventista, a estudar. E não sei se pronto, as pessoas sabem, mas em um colégio adventista, pelo menos 70% ou 80%, isto é, a grande maioria dos estudantes num colégio adventista, não são adventistas. E a verdade é que o colégio recebia constantemente diversos alunos, quer seja filhos de pastores, porque os pais eram deslocados de igreja para igreja, e essas crianças elas precisavam começar do zero numa escola. E não só filhos de pastores, pessoas também que vinham de diversos países, de nacionalidades completamente diferentes da nossa, não é? E precisavam então começar do zero e ser integradas naquela escola. E a própria direção da escola começou a sentir que havia um separatismo nos intervalos e até mesmo nas atividades, ou seja, aquele grupo não ia, um grupo já ia, mas não se enturmava com aquele que chegou, e medidas foram necessárias de tomarmos medidas. E nós começamos um projeto muito, muito giro que tinha o nome de Ubuntu, que é uma palavra de origem africana e que nomeadamente significa sou quem sou porque somos todos nós, isto é, eu Camila, para ser Camila eu preciso do Gênio, eu preciso da Carmen, eu preciso do Bruno numa sociedade, eu preciso de pessoas à minha volta. E nós introduzimos este projeto no colégio e foi à medida em que os veteranos, não é? Aqueles que já estavam há mais tempo no colégio, perceberam que aqueles novos também faziam parte, apesar de serem diferentes, apesar de trazerem uma cultura diferente, mas nós conseguimos aprender muito mais com eles, nós conseguimos ser mais fortes, mais unidos com eles. É o processo de integração e de inclusão destas pessoas. Interessante. Testemunho fala por si. Exatamente. Sem dúvida. E uma coisa que eu posso falar também em termos acadêmicos, por exemplo, eu em Coimbra, nós temos uma tradição, que é a tradição mesmo da universidade, que é basicamente todo o ritual de batismo e de recepção de novos estudantes.
E tem um processo que para alguns pode parecer um pouco mais extremo, não é? Porque tem algumas coisas que acabam por não ser assim tão agradáveis para todo mundo, mas ainda assim a ideia conceitual daquilo é que nós tentamos ao máximo incluir as pessoas que vêm para que elas possam se integrar com os veteranos, as pessoas que já estão na universidade há mais tempo, mas também com os outros colegas. Por quê? Nós acabamos por fazer atividades, por exemplo, ligadas a atividades, para ser sincero, são atividades muitas vezes brincadeiras e coisas do gênero, porque no ambiente mais informal as pessoas tendem a ficar mais à vontade, mais descontraídas. E nesses ambientes elas acabam por socializar e criar amizades com outros colegas, com outros cursos, a conhecer em si a universidade, conhecer a tradição, conhecer todo o contexto em si, da cidade em si em que elas estão. Isso facilita muito. E não só ao nível acadêmico, mas, por exemplo, eu venho de uma igreja em que, por ser a igreja em Coimbra, a universidade em si acaba por ter um peso muito grande em si, naquilo que é a realidade da cidade e também na igreja. Então, grande parte dos jovens da cidade em si e da igreja acabam por ser também universitários. E toda a igreja em si já acaba por ter esse enfoque. Nós sabemos que grande parte dos jovens que vêm aqui são universitários. Então nós acabamos por já criar mecanismos que facilitem tanto para estudantes que são deslocados, que vêm de outras regiões do país, como para pessoas também que vêm de outros países. Criamos atividades de inclusão mostrando a cidade. Também criamos atividades de forma a mostrar-los também que eles precisam se integrar tanto com os outros estudantes também que já vivem e estão naquele local, mas também com a igreja como um todo, com a sociedade como um todo. E fazemos diversas atividades. E o enfoque muitas vezes não é em criar sermões, nem chegar e falar Deus é amor, nem nada do gênero. É justamente em criar laços. Porque como a Camila disse bem, o importante não é chegar aqui e fazer um sermão para que elas percebam que devemos agir assim e assim, mas sim criar uma amizade sincera que se importe com outra pessoa, para que elas percebam que eu saí de um lugar em que eu estava no seio da família, de amigos, cheguei num lugar totalmente diferente, mas ainda assim consegui ganhar um amigo que me faz sentir em casa. E justamente isso que mais importa para essas pessoas. Muito interessante. Nós estamos a falar de tolerância, estamos a falar de discriminação, de como podemos marcar a diferença. Nós agora vamos para um curto intervalo e voltamos dentro de alguns momentos. TV Novo Tempo, o canal da educação, o canal da esperança. Olá novamente, estamos de regresso para a última parte do nosso programa Unitalks, um podcast da Novo Tempo, em parceria com a Associação de Universitários Adventistas. Quero mais uma vez partilhar convosco este material da Novo Tempo, esta revista Mente Feliz, que é um material excepcional para quem está à procura de algum conteúdo a respeito de saúde mental, portanto um tema cada vez mais importante de podermos olhar e de cuidar também. Alguns temas como a cura para a ansiedade, como a depressão, poderão ser encontradas nesta revista. Ela é interessantíssima e poderá realmente ajudar, quem sabe, alguém que nesta altura precise de algum conteúdo a respeito de saúde mental, poder então ter este material e poder ser ajudada por ele. Como é que faz para poder ter este material, se estiver interessado em poder tê-lo? Então basta mandar uma mensagem para o número 933 939291, 933 939291, e nós iremos ter todo o prazer em poder enviar para si um exemplar deste material da revista Mente Feliz, que chegará então a si de forma completamente gratuita. Gostávamos também de colocar aí para casa, poder passar a bola em relação a este assunto que estamos aqui a debater, da tolerância,
e questionar se eventualmente existe alguma experiência que queiram partilhar de alguma situação em que tenham sido alvos de intolerância. Poderão partilhar connosco a partir do número que acabei de vos dizer, o 933939291, ou através também das redes sociais da Novo Tempo. Poderão partilhar connosco então alguma situação em que já foram alvo de intolerância, ou quem sabe que viram e presenciaram essa mesma situação. Falávamos há pouco a respeito de algumas experiências, não é, muito concretas de como se pode fazer a diferença no contexto de uma instituição de ensino. E nós, no princípio, a Camila falou a respeito disso, mencionando Gálatas 3:28, não é? A Bíblia é efetivamente o livro de referência para nós cristãos, não é? É o que norteia a nossa fé. E em Gálatas 3:28, como a Camila há pouco mencionava, nós podemos ler que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Apesar desta afirmação de que somos todos iguais, a intolerância existe, não é? Como é que os ensinos bíblicos nos podem ajudar a combater a intolerância? Como é que, através da Bíblia, nós podemos ter uma base sólida para combater a intolerância? Jenny? Sim. Uma das coisas que nós falamos aqui é que a intolerância em si, ela acaba por ter uma raiz, algo que acaba por ser a causa. E eu acabo por ficar fascinado por perceber que na Bíblia nós vemos exatamente a forma, não só exemplos de casos de discriminação ou intolerância, mas também percebemos que Deus também ele se importa com isso. Porque se nós formos olhar para a própria Bíblia, por exemplo, nós vemos que a Bíblia foi escrita em cerca de 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Tem mais de 66 livros, escritos por mais de 40 autores. Então, uma diversidade na Bíblia em si. Ou seja, a Bíblia foi feita com pessoas com visões e com origens diferentes. E quando elas chegam e olham muitas vezes para aquilo que... Quando nós olhamos para aquilo que em si, a Bíblia em si afirma, nós percebemos que Deus ele tenta transmitir a forma como nós podemos lidar e solucionar esse problema. E uma das formas de solucioná-lo é tentar evitar justamente a causa. Porque quando nós olhamos para as pessoas, por exemplo, em termos de discriminação ou intolerância quanto a religiões diferentes, por exemplo, nós vemos muitas vezes casos de pessoas que acabam por olhar para por exemplo, eu sou adventista e tem um irmão que talvez seja, por exemplo, de uma religião, por exemplo, muçulmana. E nós talvez tenhamos pontos em comum, mas temos muitas diferenças. O que é que realmente deve ser o foco? Devemos manter o foco nas diferenças ou naquilo que mantém a união? E justamente aquilo que nós vemos na Bíblia, por exemplo. Nós vemos versículos que, por exemplo, em Mateus 5, 45 a 46, aqui diz: para que não vos torneis filhos, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Jesus acaba por tentar transmitir essa ideia de que nós não devemos focar apenas nas diferenças, devemos tentar incluir todas as pessoas, quer sejam elas iguais, quer sejam elas diferentes. Por quê? Porque Deus ele é para todas as pessoas de forma igual. O sol que está sobre nós é o mesmo que está sobre pessoas do outro lado do mundo. Talvez com diferenças geográficas diferentes, mas a essência em si é a mesma. E não só. Muitas vezes nós ficamos com medo do que é diferente. Chegamos e encontramos alguém que talvez, por exemplo, falamos muito em termos de diferenças, em termos de social e étnica. Mas o que fazer, por exemplo, se encontrarmos alguém que já tem um passado, um histórico de criminalidade, por exemplo? Como é que vamos lidar com essa pessoa? Às vezes nós olhamos para pessoas que, por exemplo, vêm com um piercing, com tatuagens e um cabelo assim meio extravagante e já associamos aquela pessoa a um estilo de vida que talvez não seja o que acaba por ser o meu padrão. E já acabamos por discriminar pessoas justamente por causa disso. Mas nós vemos aqui na Bíblia que Deus não faz acepção das pessoas. O que importa não é em si a forma como a pessoa se mostra,
mas aquilo que vai no interior. E por isso que ele diz que, por exemplo, tem outro versículo que diz: porque eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. Só Deus é que conhece os planos que Ele tem para cada pessoa. Então, por mais que a pessoa possa ter uma forma de vestir, um passado diferente, só Deus conhece os planos que Ele tem para cada um. Então não cabe a nós julgar, porque Deus é o único que tem o poder de julgar. A nós cabe unicamente agir conforme Ele diz, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Até porque nós começamos a fazer essa diferença dentro mesmo da nossa igreja local. Eu passei uma experiência recentemente em Queluz, em que, trabalho com os rebentos. E os rebentos são crianças de 3 a 5 anos e em Queluz eles estão sempre muito bem identificados, quer seja com a t-shirt verde, o lenço verde. E nós já fazemos a reunião no domingo de manhã. As pessoas à volta, a vizinhança, e a nossa igreja fica mesmo localizada em frente a uma bomba de gasolina, e as pessoas, elas reparam que sempre naquele domingo acontece alguma coisa diferente, há sempre crianças a chegarem e a fazerem qualquer coisa. E eu tive uma situação muito interessante, que no final da reunião apareceu um pai muçulmano com uma menina, ela tinha 3 anos, e ele entrou na igreja a perguntar como é que ele poderia fazer para que a filha pudesse frequentar. E nós ali reparamos que nós pregamos tanto e falamos tanto que o Evangelho deve ser anunciado a todos, que quando nos deparamos com essa situação até ficamos chocados, porque pensamos, não acredito que isto está a acontecer, mas está, porque a mensagem não é para nós que estamos dentro da igreja, porque nós já sabemos dela. A mensagem é para aqueles que estão de fora. O amor é aquele que tem de ser espalhado também para aqueles que estão de fora, e recebermos estas pessoas, apesar de serem diferentes, e esse pai e essa menina, eles só falam inglês, eles nem sequer falam o português, e adaptarmos também, porque eu tive esta dificuldade, como é que eu vou fazer reuniões, como é que eu vou integrar esta menina a outros meninos também, mas a verdade é que é uma criança como os outros. É uma criança que precisa de amor, é uma criança que quer aprender, é um pai preocupado, e é a partir desses pontos e dessas aberturas que nós temos a facilidade e a oportunidade de fazer diferente. Os cristãos vivem segundo princípios bíblicos, como estávamos aqui a enumerar, que apontam exatamente para o amor ao próximo, como o Gênio falava, sendo que até em muitas ocasiões na Bíblia é feita menção específica ao cuidado que deveria existir com o estrangeiro, não é? Com aquele que é necessitado. Segundo dados do último recenseamento que foi feito pelo INE em Portugal em 2021, cerca de 85% da população diz-se cristã. A pergunta que eu coloco é que é uma constatação, não é? Portanto, percebendo que a intolerância é um problema, não é? Mas sendo que 85% da população se diz cristã e supostamente vive de acordo com princípios cristãos, alguns dos quais o amor ao próximo e o cuidado com o estrangeiro, por que então esta falta de coerência, Carmen? Usaste aqui uma palavra-chave. O relatório, o recenseamento, pergunta se a pessoa se identifica, o ser-se cristão. E então 85% da população diz-se cristã. Mas se nós formos aos dados, apenas 1/3 destes 85% praticam. Então temos aqui uma grande diferença, dizer e ser. E na realidade aquilo que eu acho que acontece, e peço desculpa se vou ser crua, é a falta de uma verdadeira conversão. Porque se eu for cristã, eu estarei a imitar Cristo. E como é que Cristo tratava as outras pessoas? Sem exceção. Vocês aqui já falaram da igualdade, de dar a dignidade. E então, se eu for cristã, efetivamente, eu sou uma agente de transformação, tal como falávamos aqui. E deixem-me voltar um pouquinho, até antes do intervalo, para algo que o Gênio estava a contar, em que ele dizia sobre a recepção dos
que chegam dos outros, quando na realidade ele já passou por isto. Então, quando nós somos receptores da graça divina, nós passamos por esta generosidade, a compaixão, e é como uma bola de neve. Nós já somos os agentes, portanto ele já dizia, eu também já faço parte desta onda de generosidade e de compaixão e de partilhar o amor. Portanto, se existe incoerência neste domínio, é efetivamente porque nós não somos cristãos. Dizemos-nos cristãos, mas não somos cristãos, porque senão a intolerância já não existia. E apesar da resposta parecer um pouco crua, não vejo contornos que nós possamos dar para explicar isto de outra maneira. Não estamos a praticar aquilo que a Bíblia nos fala sobre a igualdade e a dignidade humana. E é uma coisa que, infelizmente, acaba por manchar a imagem não só da nossa como cristãos, mas em si de Deus. Porque a única imagem que as pessoas vão ter em si de Deus é aquilo que nós transmitimos. Aquelas pessoas que não conhecem, que não têm o privilégio de ler a Bíblia, é claro. Então, quando elas olham, até tem uma frase, que já não me lembro o autor, mas que dizia que, acho que é Mahatma Gandhi, que dizia que ele ama a Deus dos cristãos, mas não ama os cristãos, porque os cristãos não amam a Deus. Não me torno cristão por causa dos cristãos. Exatamente, algo do gênero. Sim, não estou cristão por causa dos cristãos. Que justamente os cristãos é que acabam por manchar a imagem daquilo que eles pregam em si. É aquele velho ditado, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E justamente isso que estamos a fazer hoje em dia. E o fato de, quando nós olhamos muitas vezes para as pessoas ao nosso redor, nós vemos que as pessoas acabam por ser, digamos assim, perdão a expressão, mas hipócritas, digamos assim, porque falam, mas não agem. E o próprio Jesus, ele tentava falar muitas vezes para os fariseus, ele usou exatamente o mesmo termo, porque eles falam, mas o seu coração está longe. Vivem de acordo com aquilo que eles pensam, mas não agem de acordo com aquilo que Deus pensa. E justamente esse é o aspecto. E a história em si cristã mostra isso. Houve guerras em nome de Deus. Guerras entre cristãos em nome de Deus. Por quê? Não faz sentido. Já foi alvo de alguma forma de intolerância? Era a pergunta que colocávamos há pouco. Se sim, partilhe connosco a sua história. Envie a sua história para o número 933 93 9291 ou partilhe connosco a sua história através das redes sociais da Novo Tempo. Partilhe connosco a sua história e conte-nos então o que é que levou e o que é que aconteceu concretamente, ou então, quem sabe, aquilo que viu pode não ter sido exatamente consigo, mas pode ter vivido na terceira pessoa essa mesma história. Nós estamos a avançar para a conclusão da nossa conversa e, portanto, avanço agora para ti, Camila, perguntando-te o seguinte. Portanto, a Igreja cristã tem um papel importante na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora, pelo menos quando ela pratica, não é, exatamente os princípios bíblicos que falávamos. O que é que as comunidades cristãs podem fazer na prática para combater a intolerância e promover a unidade? Bruno, essa pergunta ela vai de encontro a tudo o que nós falamos aqui, porque o trabalho ao próximo, para mim, é a chave. É a chave para ajudarmos na construção de uma sociedade mais unida. Nós recentemente tivemos a Feira da ADRA em Lisboa e eu estive presente com o meu núcleo e foi algo tremendo. Foi algo que nós, com um pouco de estarmos ali 2, 3 horas, conseguimos impactar e conseguimos ajudar essas pessoas a fornecer, seja apoio jurídico, seja apoio com as crianças também, seja apoio no que toca à educação, à saúde, a fornecer medicamentos e a fornecer ali até mesmo momentos em que podiam cortar o cabelo e fazerem outras coisas. Isso faz a diferença. É a partir daí que nós devemos começar, não só na nossa igreja a nível local, ou seja, na nossa localidade, mas também de forma a que possamos alcançar cada vez mais pessoas através dessas ações, promover o voluntariado, promover ações de sensibilização para que as pessoas possam vir a conhecer e possam sentir curiosidade e quererem saber cada vez mais, não só da mensagem,
mas também daquilo que elas podem fazer uns pelos outros, porque a começar em nós conseguimos que outras pessoas também sintam esse interesse e possam estar cada vez mais envolvidas nas atividades. Eu creio que aquilo que a Camila disse justamente poderia ser resumido aquilo que o próprio Tiago acaba por mencionar no seu livro, não é? Ele tenta dizer que me mostre a tua fé sem as suas obras e que com as minhas obras te mostrarei a minha fé. É basicamente isso que se resume no cristianismo. É uma fé na prática. É como até tem um versículo que diz justamente que o cristianismo verdadeiro e puro é aquele que é justamente aquilo que a Camila disse, que visita as viúvas, que cuida dos necessitados, que busca integração e ajudar aquelas pessoas mais desfavorecidas. E é justamente nesse ponto que muitas vezes acabamos por pecar, porque nós muitas vezes focamos no eu, esquecemos do próximo. E infelizmente é uma realidade que eu próprio me identifico, que muitas vezes acabamos por passar um sábado inteiro, muitas vezes na igreja, e todas as atividades acabam ser focadas mais em nós. E o outro que está lá fora. E o outro que acaba por não ter os privilégios que eu tenho. E os outros que nunca vão vir daquilo que eu ouço, justamente porque eu não saí do meu lugar de conforto. Como que eles ficam? E acabam muitas vezes por sair na rua e olhamos alguém que age e veste de uma forma diferente e já começamos a discriminar. Por quê? É verdade. Se me permites, Bruno, pensei aqui numa forma muito prática de chegarmos a esse nível. O que é que nós temos que fazer antes para promover atividades de inclusão? O que é que nós temos que fazer antes? Então nós falávamos no início que estamos a constatar que a comunidade está diferente, que a comunidade é diversa. É preciso conhecer essa comunidade. E então eu diria que mesmo na igreja, portanto, falamos de pequenas sociedades, pequenas comunidades, o primeiro passo sempre é criar uma equipa que possa refletir sobre a diversidade dessa comunidade, conhecer quem são, quantos são, de onde vêm, quais as expectativas destas pessoas na chegada a este país e também o que é que nós podemos oferecer. Então diria que este é o grande primeiro passo, criar uma equipa para refletir sobre a diversidade. Depois, como a Camila falava e muito bem, é preciso criar ações de sensibilização, interação e promoção da diversidade, a ponto de resolver conflitos quando eles surgem nestas pequenas comunidades por causa das diferenças já enunciadas. Depois, algo muito interessante que o Jenny também tocou várias vezes, as ações de valorização e proteção do património cultural, do meu e do teu. É muito importante que todas as pessoas possam sentir que a diversidade não é uma ameaça, é uma oportunidade. E nós vemos esta oportunidade através desta proteção do património cultural. Na instituição de trabalho, na ADRA, nós temos um dia de ênfase, em que naquele dia pedimos a que todas as comunidades possam refletir sobre a importância que a ADRA pode ter na vida das pessoas. E é muito interessante que neste último ano, 2 comunidades locais do nosso país, nós estamos em 109 localidades, associaram ao dia da ênfase dado o Dia de África. Porquê? Porque conheceram a sua comunidade previamente, descobriram, entre aspas, que a maior percentagem de pessoas migrantes são de África e então a necessidade é dar atenção. E foram os africanos que naquele dia, cada um, os moçambicanos, os angolanos, porque africano não é um todo, não é? Sim, sim. Trouxeram as suas particularidades e fizeram um dia multicultural. Depois também é importante promover espaços de diálogo, onde as pessoas se sintam seguras a falar destes temas, porque às vezes nós não queremos falar porque temos medo das consequências ou daquilo que vamos ouvir, ou até que aquilo que vamos ouvir possa abalar as nossas estruturas. Então é muito importante que em cada comunidade nós possamos ter estes espaços de diálogo. E há uns anos atrás eu vivi uma experiência muito interessante que aconselho a todas as comunidades, a presença de mediadores culturais. O que é que isto quer dizer? Às vezes pode parecer estranho, mas imaginem, na minha comunidade eu tenho uma grande presença da comunidade brasileira. E eu não sei interagir porque não conheço bem. Mas está lá uma pessoa que já está em Portugal há 20 anos. E essa pessoa teve uma integração excepcional. E neste momento ela consegue compreender os imigrantes que chegam e consegue compreender a comunidade de acolhimento. Então, ter em cada comunidade uma pessoa que consiga dialogar com ambas as partes
é fundamental. Então, para além das equipas, para além da sensibilização, ter este personagem de mediação cultural que possa fazer e esmorecer as diferenças entre eles e nós, para que na realidade as comunidades possam conviver de uma forma mais sã. Exato. E também em termos de também uma questão que muitas vezes acabamos por não focar muito, que é a intolerância religiosa entre religiões de denominações diferentes. Eu tive uma experiência que recentemente estava recebendo estudos bíblicos com testemunhas de Jeová, recebendo estudos bíblicos. Por quê? Porque eu, quando era mais novo, também já tinha recebido, não nasci não venho de uma família adventista, eu me converti depois, mas antes foram eles os primeiros a me dar um estudo bíblico. Mas ele acabou por ser interrompido porque a minha família em si não quis, e porque eles já tinham, digamos, um trauma, digamos assim. Então, esses traumas acabavam por condicionar o avanço do estudo. Então, o que houve é que as pessoas acabavam por impor aquilo que eles pensam em mim. Ou seja, eu não acabei por criar um vínculo meu, um pensamento próprio. Apenas acabei por refletir aquilo que os outros pensavam. Eles são assim, pensam dessa forma, agem dessa forma, então por isso você também não deve fazer isso. E muitas vezes nós acabamos por nos apropriar apenas dos pensamentos dos outros e esquecemos de formar o nosso próprio pensamento. Por isso que assim que eu tive essa oportunidade, eles me abordaram, e na curiosidade também, não é? Tentar entender um pouquinho mais a forma como eles pensam, as doutrinas, entender não só as diferenças, mas também as semelhanças. E eu digo que ter feito esse estudo foi algo que abriu em muito a minha mente quanto a muitos aspectos. Perceber que nós temos mais pontos em comuns do que diferenças. E que as diferenças em si não são diferenças que deveriam ser levadas a um patamar ao ponto de nós começarmos a segregá-los ou fazer isso ou fazer aquilo. Porque todos nós, se somos cristãos e adoramos ao mesmo Deus e temos o mesmo coração sincero em busca da verdade, para que chegar aqui e começar a discriminar ou dizer que ele é menos cristão do que eu? Por quê? No fundo é dizer que aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Exatamente. Deixa-me só fazer mais um apontamento, Bruno. Há uns anos atrás eu tive como desafio estudar a criação de comunidades, e uma das primeiras conclusões e mais importantes a que cheguei é que, mais do que a estrutura de uma comunidade, aquilo que mais importa é o sentimento de pertença. Vários cientistas sociais chegaram à conclusão que quando é negado o sentimento de pertença a alguém que quer entrar na comunidade, mas é-lhe negado por acharem que a pessoa não se identifica, que não tem os padrões, então toda a estrutura desabala. É importante este sentimento de pertença, que nós consigamos compreender e garantir que todas as pessoas podem ter acesso ao local, à comunidade a que eu pertenço. Nunca nos possamos esquecer deste tópico tão importante, que é permitir que as pessoas sintam aquilo que eu sinto, o regozijo que eu sinto em pertencer a determinada comunidade. Okay. Para quem nos está a acompanhar e ficou com particular interesse sobre este tema e gostaria até de poder ver mais qualquer coisa, que sugestões vocês gostariam de deixar para quem nos está a assistir? Posso começar por ti, Jenny? Sim. O que é que sugeres? Um dos aspectos que eu creio que deveria ser importante é tentar entender um pouquinho aquilo que é a base em si da intolerância. O que é que causa isso? E como tinha mencionado anteriormente, tem um livro que eu acabei por ler que chama-se justamente Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que fala basicamente sobre como é que nós devemos aprender a lidar com a emoção. E como é que podemos, aprendendo a lidar com nossas emoções e a forma como as emoções são construídas, e percebendo isso, como é que podemos melhorar o nosso comportamento em si. Então é uma leitura fascinante, sem falar também do livro que eu diria que deveria ser uma leitura obrigatória, que é a própria Bíblia em si, principalmente os livros, por exemplo, livros de Salomão, por exemplo, que englobam sabedorias de forma prática, que acabam por ter princípios práticos, que acabam por indicar de forma prática o que devemos e não fazer. Então são conselhos que eu amo e que deixei aqui como sugestão. Ok. A Carmen é que tem. Então eu diria que cada um de nós deve encarar a sua responsabilidade
individual, porque às vezes nós pensamos que as organizações, as igrejas, o Estado se vai encarregar de tratar da integração e do acolhimento destas pessoas, mas a Bíblia nos diz que nós temos responsabilidade sobre o nosso próximo e nós às vezes negligenciamos essa responsabilidade. Então a sugestão, o apelo que faço é que efetivamente cada um de nós possa compreender a responsabilidade que tem. Quando a Bíblia pergunta: és tu cuidador do teu irmão? Sim, nós devemos ser, especialmente daqueles que estão em situação vulnerável ou são estrangeiros e precisam de uma mão amiga. E, portanto, é este o repto que deixo, Bruno. Ok. E eu volto a deixar como sugestão a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz, que tem tópicos interessantíssimos sobre saúde mental. Logo aqui no início, no sumário, poderemos encontrar temas como saída para a ansiedade excessiva, perdoar como cura, pensando bem, vencendo compulsões, controle emocional, enfim. Este e outros temas poderão ser encontrados neste material Mente Feliz, uma oferta da Novo Tempo para quem quiser, portanto, ter este material. Como é que o pode fazer? Através de uma mensagem para o 933 93 9291. Portanto, para o número 933 93 9291. Peça este material e nós teremos todo o gosto em poder fazê-lo chegar até si de uma forma absolutamente gratuita. Ora, nós chegamos ao final da nossa conversa a respeito da tolerância ou da falta dela, não é? A intolerância continua a ser um desafio tremendo nas sociedades ao redor do mundo e apesar de alguns avanços que fomos aqui comentando a respeito de legislação, desculpem, e também daquilo que encontramos nas próprias escrituras que deveria fazer parte de sociedades cristãs como a nossa, ainda existe uma grande desconexão entre aquilo que são os valores professados e as práticas cotidianas. Precisamos essencialmente de uma reflexão profunda, não é, sobre o papel de cada indivíduo, de cada instituição e especialmente das comunidades cristãs na promoção de uma igualdade, do respeito ao próximo, da tolerância, como vinhamos estando a falar. Esta intolerância não desaparecerá por si só, é necessário que exista um esforço e fica aqui o desafio para quem nos acompanhou, de podermos então viver de uma forma mais tolerante e de uma forma mais semelhante àquilo que ficou escrito para nosso proveito na Bíblia Sagrada, através das palavras de Jesus. Nós despedimos-nos assim neste programa. Um abraço e até ao nosso próximo encontro.